Olá, estamos de volta aqui direto do estúdio da Escola Municipal de Saúde com o programa Roda de Conversa sobre ética em pesquisa no SUS. Hoje estamos aqui com nossos convidados, todos estão aqui no palco, o Dr. Jorge Venâncio, coordenador do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, a Simone Mongelli Fontini, coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, José Araújo de Lima Filho, ex-CEP, ex-CONEP, hoje presidente da EPA, e a professora Márcia Palferro, também do CEP, também funcionária da Prefeitura Farmacêutica do Hospital Saboia, no Jabaquara. Temos aqui algumas perguntas que chegaram para nós por e-mail e através da plateia. A primeira pergunta que nós temos seria em relação ao projeto de lei PL 200/2005, de 2015, desculpa. Poderia ser para o Jorge responder. Jorge, já houve algum manifesto de quem é o autor, e se já houve algum manifesto para conscientização sobre um tema tão importante, se a saúde pública já se manifestou, como que está isso? Nós da CONEP e o Conselho Nacional de Saúde produzimos uma carta aberta sobre essa questão que aponta os pontos principais do projeto, que a nosso ver são negativos, né? Então, isso aí, além disso, foram feitos documentos da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, né, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, né, da Fiocruz. Tivemos um conjunto de manifestações, já vários comitês de ética se posicionaram, o comitê do Instituto de Psicologia da USP, por exemplo, nos enviou um e-mail muito enfático em relação aqui. Recebemos ontem uma manifestação do Fórum Latino-Americano de Comitês de Ética, o FLACES também, que é um fórum de toda a América Latina, né? Então, temos recebido aí um conjunto de manifestações e acredito que isso está crescendo, porque eu tive, por exemplo, na reunião dos conselhos federais da área da saúde, que participam 14 conselhos, e a condenação ao projeto lá foi unânime. Todos os conselhos se manifestaram contrários ao projeto, né? Os conselhos das mais variadas áreas das profissões de saúde, todos eles foram contrários ao projeto e vão estar nos próximos dias produzindo manifestações explícitas sobre ele também. Então, acredito que a tendência está sendo a sociedade se manifestar cada vez mais, procurando defender os direitos dos participantes de pesquisa. Eu acredito que esse é o processo e, evidentemente, nesse momento, quanto mais ajuda tiver, melhor. Portanto, acho que todos os que estão nos escutando, se puderem se manifestar também, seria muito positivo. A questão de quem é o autor do projeto de lei no Senado. Os autores são 3 senadores. A senadora Ana Amélia, do Partido Popular do Rio Grande do Sul, o senador Vladimir Moca, do Partido Movimento Democrático Brasileiro do Mato Grosso do Sul, e o senador Walter Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores da Bahia. Então, não temos que reclamar de partido nenhum, são 3 que estão envolvidos. Haverá consulta pública sobre esse projeto de lei do Senado, esse PLS? Qual é o caminho que ainda vai percorrer? O Senado não costuma fazer consulta pública. O que às vezes faz, a requerimento de algum senador, é uma audiência pública em alguma das suas comissões, né, que faz com que sejam ouvidas as mais diversas personalidades que forem convidadas a falar sobre o tema que está em discussão, mas não há consulta pública sobre os projetos de lei do Senado, em princípio, né? A tramitação que está prevista é ele passar, além da Comissão de Constituição e Justiça, que não julga mérito, só julga se o projeto é constitucional ou não, e é onde ele está atualmente, depois ele vai para a Comissão de Ciência e Tecnologia e, posteriormente, para a Comissão de Assuntos Sociais, que aí a tramitação nessa terceira comissão pode ou não ser terminativa, ou seja, a decisão dessa terceira comissão pode ser a decisão final do Senado, ou, se algum grupo de 10 senadores recorrer, pode ser que o projeto vá ao plenário também, né?
Depois disso, ele tem que ir para a Câmara e vai passar pelo mesmo tipo de tramitação na Câmara dos Deputados, né? Se a Câmara modifica alguma coisa, o projeto tem que voltar para o Senado para ser analisado novamente as modificações que a Câmara fez apenas, né? Então, a tramitação é essa, por enquanto. Agora, a proposta que nós conversamos com o senador relator, o senador Eduardo Amorim, de Sergipe, ele vai propor que o projeto seja analisado também pela Comissão de Direitos Humanos, que, a nosso ver, tem tudo a ver com o mérito do projeto. É talvez até o lugar em que melhor se pode discutir o mérito desse projeto e os problemas que ele traz. Então, estamos na expectativa que o plenário do Senado aprove incluir na tramitação do projeto a Comissão de Direitos Humanos. Isso nos parece que seria um avanço importante no debate que é necessário travar. Obrigado, Jorge. Tem aqui mais um e-mail que acho que... Vamos ver quem é que pode responder melhor essa pergunta. Bom, sou trabalhadora do NASF na Zona Oeste e fico muito angustiada porque vejo pacientes entrarem em pesquisa sem saber muito bem o que estão assinando. Acho que ela está falando do TCLE. Como um profissional do SUS pode ajudar o usuário que lhe pede um conselho? Devo participar ou não da pesquisa? Pode ser você, Márcia? Pode, sem problema, Luiz. Bom, então é importante assim, né? Todo profissional de saúde que está na assistência, ele tem também um papel educativo junto ao usuário, né? O papel de torná-lo capaz de decidir, né? Que seria o que o saudoso Paulo Freire dizia, né? De empoderamento, né? Ele tem que ajudar esse usuário a tomar uma decisão consciente. Primeira coisa, ele não pode ver só os benefícios daquela pesquisa para a qual ele está sendo convidado. Se o produto está sendo pesquisado, é porque ainda há algum risco envolvido. Então, ele precisa perguntar também, mas quais os riscos, né? O que pode acontecer de errado no meio dessa pesquisa? E se alguma coisa der errado, eu vou ter apoio do pesquisador, né? Porque tudo isso tem que estar claro, né? O sujeito de pesquisa, ele tem que ter direito a receber o produto de pesquisa e também a ser indenizado contra qualquer dano, qualquer risco. Então, se ele for convidado para uma pesquisa onde só tem benefício, desconfie. Então, acho que o importante é isso, ajudar o usuário a se precaver e se proteger antes de participar de uma pesquisa. Tá aí, muito interessante a pergunta, né? E isso diz respeito a nós, trabalhadores do SUS mesmo. Muito bem. Gracindo, em cima, desculpa. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Araújo? Sim, acho que em cima dessa angústia da senhora, é muito importante que esteja atenta também, né? Como está sendo aplicado esse questionário, né? Esses termos de consentimento. Essa angústia dela, acho que é muito interessante, porque, assim, nós já encontramos, por exemplo, né? A CONEP faz auditorias em comitês, visita aos comitês, digamos assim, né? E, assim, já houve denúncia, por exemplo, do pesquisador deixar o bolo de termo de consentimento lá na entrada do serviço, né? E aí a pessoa pega, quer dizer, está errado. Né? Tá errado, né? Então, acho que o ideal seria ela estar de olho se essas coisas estão acontecendo. Se está deixando lá na entrada, não é assim que se deixa um termo de consentimento livre esclarecido. Ele tem que ser entregue pelo pesquisador ou por alguém delegado por ele. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. É muito importante saber se está tendo duas cópias. Entendeu? Dois originais, assinado por ele, assinado pelo pesquisador. É muito importante que ela esteja atento a isso, entendeu? E isso é fundamental, porque o participante de pesquisa ele precisa de uma cópia do termo de consentimento original, assinado pelo pesquisador, entendeu? Para guardar com ele. Que lá na frente ele pode usar isso como um documento, entendeu? Então, assim, precisa ver se está tendo essas duas cópias também. Eu acho que essa preocupação dela é fantástica e ela pode ajudar muito, mesmo não sendo pesquisadora, sendo uma profissional do serviço de saúde. Muito bom, Araújo. Alguém tem mais algum comentário a fazer a respeito? Bom, temos aqui mais um outro que chegou, essa chegou também por e-mail. Sou gerente de uma UBS aqui na Coordenação Regional de Saúde Norte e 2 funcionários meus que estão fazendo faculdade querem fazer o campo do TCC, do trabalho de conclusão de curso, aqui na UBS. O que devo orientar? Eles estão pedindo para usar dados de prontuário.
Mas aí ela diz, os dados de prontuário são sigilosos. Eu devo permitir? Simone, você pode ajudar ela a esclarecer isso? Então, Luiz, a sua pergunta me suscita duas questões. A primeira delas é assim, é muito comum a pessoa que está lidando com pesquisa e que deve autorizar a realização da pesquisa dentro da sua unidade, confundir o questionário com a pesquisa. Então, é importante a pessoa saber que o questionário não é a pesquisa. Esse questionário é um instrumento de coleta de dados. A gente precisa saber qual é o objetivo da pesquisa, para saber se se trata de pesquisa com seres humanos, para saber se se trata de pesquisa em dados públicos, que não precisa de análise ética, etc, etc, etc. Então, não há... a pessoa não deve confundir o questionário com o objetivo da pesquisa. É preciso se ater ao objetivo da pesquisa para poder providenciar o encaminhamento correto. E outra coisa é essa questão dos prontuários. As pessoas acham que como só em prontuário, não vou citar nome de ninguém, a pessoa não corre risco, não precisa de análise ética e não precisa aplicação do TCLE. Isso não é verdade. Então, é muito importante o gerente da unidade não abrir os seus bancos de dados, seja de prontuário, seja no computador, seja qual for, antes de ter o documento de aprovação do comitê de ética daquela pesquisa, para ele ter certeza que todas essas coisas foram olhadas e que o voluntário de pesquisa, ainda que não esteja lá respondendo um questionário, mas que os seus dados estão lá sendo consultados no seu prontuário, que ele tem o direito de ser respeitado também. Então, tudo isso o Comitê de Ética olha e tenta garantir que esse voluntário seja respeitado. Alguém tem mais algo a complementar? Márcia? Acho que as pessoas confundem, tem alguns dados, né? É assim, as pessoas, às vezes, quando vão fazer pesquisa, falam assim, mas, gente, o orçamento não dá para fazer isso, é uma pesquisa, né? Assim, as pesquisas não são dentro do orçamento, né? O orçamento é pequeno, então vamos passar por cima e não fazer uma consulta aos donos dos dados, né? Que dono dos dados sou eu, como usuário, aqueles dados são meus. Ele está sob a guarda de alguém. Né? Você falar que desenhou uma pesquisa e não tem dinheiro suficiente para me consultar, mandar uma carta para mim ou ligar, desculpa, sua pesquisa começou errada. A gente já recebeu pesquisa lá no CEP, cuja justificativa para ausência de aplicação de TCLE era o número, o N da pesquisa. Mas eu vou ter 15 mil pessoas para consultar? Eu não tenho condição de consultar 15 mil pessoas. Me desculpe, esse é um problema seu. Já desenhou a pesquisa errada, não é? então. Né? Tem que considerar isso também, como você vai fazer para consultar 15 mil pessoas. Exato. E aí acho que tem outra coisa, muito problema que, como o CEP, como fiz parte do CEP da Secretaria Municipal de Saúde, a gente via muito isso, é o cronograma, né? Como é difícil o cronograma, né? As pessoas que fazem pesquisa, primeiro assim, não pensa na parte financeira, que isso tem que constar, que ele vai ter que consultar os donos dos dados, e depois ele tem que fazer correndo, porque não vai dar tempo, se for consultar todo mundo, não dá tempo de fazer a pesquisa. Olha o meu cronograma. Poxa, eu já fiz errado 2 vezes. Então, o fantástico do sistema CEP, acho que foi colocado aqui, né, Luiz, é que é mais do que analisar eticamente. É um trabalho pedagógico, é um espaço que ensina e que todos aprendem. Todos aprendem. Não é só os pesquisadores, os pareceristas também. Isso mesmo. Então, para deixar bem claro, se a pesquisa é em prontuários, vai ter, sim, infelizmente, que passar pelo Comitê de Ética e, muitas vezes, vai ter a necessidade de aplicar o termo de consentimento para aquele dono daquele prontuário que pode permitir ou não utilizar os dados dele na pesquisa. Correto? É isso mesmo? Isso mesmo. Gente, está chegando ao fim, nós estamos aqui com o nosso tempo, já estamos chegando no final. Então, eu vou passar dar uma passada geral para cada um, fazer suas considerações finais e para nós encerrarmos o programa. Em primeiro lugar, Dr. Jorge, né, um convidado ilustre da
aí que veio, que atua em Brasília, né, no comitê, na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, na CONEP. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer aí o convite, acho que foi um debate muito importante. Eu, apesar de coordenar a comissão lá em Brasília, mas eu resido aqui em São Paulo e estamos aqui à disposição do que for necessário aqui. Nós temos procurado fazer do nosso trabalho uma fonte de diálogo permanente, né? Essa questão dos pesquisadores, eu acredito que não é necessário haver um conflito permanente entre os comitês de ética e os pesquisadores. Nós temos de criar canais de nos entender, né? Porque para os pesquisadores é importante que os direitos dos participantes sejam respeitados, que a pesquisa deles seja feita de uma forma humana, né? Então, não vejo por que a gente deva ter esse conflito com uma coisa permanente, de jeito nenhum. Acho que, às vezes, talvez falte um pouco de comunicação, mas o que a doutora Simone, inclusive, apontou é que o próprio comitê aqui da ICMS também está procurando exatamente estar desenvolvendo esse tipo de contato permanente com os pesquisadores. Acho que isso é fundamental, né? E nosso esforço lá em Brasília também está sendo nessa direção. Nós dizemos frequentemente, inclusive, que nós não recusamos pedido de audiência e fazemos audiência tanto lá quanto aqui em São Paulo também. Então, quem precisar de qualquer coisa pode sentir à vontade, solicitar, que nós estamos à disposição. O segundo ponto que eu queria tocar, só para concluir, é dar o relato sobre essa questão de que alguns laboratórios realmente procuram transferir a sua obrigação para o SUS, para o setor público, né? Ele passa uma coisa que seria uma despesa, que é o cumprir com o direito do participante de pesquisa a receber o medicamento depois que o estudo acaba. Ele tenta transferir a despesa e transformá-la em receita, porque ele passa a transferir a despesa para o Estado e ele passa a receber por esse medicamento que ele está fornecendo, né? Então, eu queria relatar que eu recebi um pedido da Secretaria Estadual de Saúde aqui, né, relatando que eles descobriram 3 laboratórios que estavam fazendo isso, felizmente não é a maioria, mas 3 laboratórios estavam fazendo isso, oferecendo advogados para os participantes de pesquisa para entrar com uma ação contra o Estado, cobrando que o Estado pague o tratamento que era obrigação deles, né? Quer dizer, e eles entraram com uma ação, inclusive, que estão cobrando uma indenização de 250 milhões desses 3 laboratórios, exatamente por causa dessa coisa que eles descobriram. E nós nos colocamos à disposição para ajudar no que fosse possível nisso aí, porque achamos que ele tinha inteira razão na questão que eles estavam levantando, né? Então, isso é uma coisa que acontece, não são todos, é verdade, tem gente séria também fazendo uma pesquisa nessa área dos laboratórios, mas existe, e esse é um problema que precisa ser enfrentado. Se a gente botar os próprios laboratórios para tomarem conta de si mesmos, evidentemente, vão estar estimulando esse tipo de desrespeito ao direito dos participantes. Muito obrigado e um abraço a todos. O José Araújo gostaria de fazer suas considerações finais. Bom, primeiro, eu agradeço por esse momento estarmos debatendo esse assunto tão importante que é o sistema CEP-CONEP, que eu tanto admiro e respeito. E segundo, é convocar a todos e a todos, né, de que busque lá quem criou esse projeto de lei. São 3 deputados, agora nós temos o relator, e mande e-mails para eles. Senadores. E mande e-mails mostrando a insatisfação e o risco que está em colocar os participantes de pesquisa de forma tão vulnerável, à mercê, né, da boa vontade de laboratório de pesquisador. Então, assim, mande e-mails, né, mande cartas, né, vamos pegar os nossos senadores aqui de São Paulo, né, e conversar com ele e mostrar a importância de manter o sistema em pé. Esse sistema é o orgulho do país, é uma conquista e nós não podemos permitir que ele seja destruído com um projeto de lei lunático, irresponsável e que desrespeita os direitos humanos do participante de pesquisa. Ok. No recado aí para o Aloysio Nunes Filho, Marta Suplicy e José Serra. Exatamente. Márcia, gostaria de fazer suas considerações?
Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, Luiz, pelo convite, né, essa oportunidade de discutir esse tema que é tão importante do ponto de vista social, né? Aí, como professora, eu não podia fugir um pouquinho da filosofia, né? Queria lembrar uma frase do Edgar Morin, que é um filósofo contemporâneo, e no livro dele, Ciência com Consciência, ele diz o seguinte: consciência sem ciência e ciência sem consciência são radicalmente mutiladas e mutilantes. Então, ninguém está mais desarmado do que o próprio cientista para analisar a sua ciência. Ele precisa desse mecanismo de controle social. E, felizmente, aqui no Brasil, nós já temos, que nem o Araújo apontou, pode ser que esse sistema tenha suas falhas, mas nós vivemos num país laico e democrático. Nós não podemos regredir a nossa democracia, muito pelo contrário, a gente tem que avançar, porque a ciência ela não pode fazer a sociedade refém do lucro, muito pelo contrário, a ciência ela tem que progredir para o bem da sociedade. Acho que é isso. Obrigado, mais uma, Márcia. Simone, suas considerações finais. Então, eu gostaria de expressar a minha enorme satisfação de ter participado de algo tão legal, tão democrático, tão esclarecedor. Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme ter todos vocês aqui, Dr. Venâncio, o Araújo e a Márcia. Muito bom, muito agradável, e tenho uma satisfação enorme com isso. E eu gostaria também de ratificar que o CEP da Secretaria Municipal da Saúde está à disposição para acompanhar os pesquisadores, para auxiliar nesse processo, que muitas vezes não é simples. Então, eu quero repetir o nosso contato. O nosso e-mail é smsscep@gmail.com e o nosso telefone 3397-2464. Nós estamos à disposição. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença dos convidados, a participação da nossa plateia, que mandou aqui perguntas, a equipe da comunicação da Escola Municipal de Saúde. Gostaria de agradecer a Vivian, a diretora do canal, a Sandra, particularmente a Laura Santucci, que é coordenadora da Escola Municipal de Saúde, que sempre apoiou o CEP da Secretaria Municipal de Saúde, abriu a casa para nós, e todo mundo da Rede São Paulo Saudável. E você, trabalhador, espero que tenha gostado e mande suas perguntas. Ainda pode mandar suas perguntas, a gente responde para vocês. O nosso e-mail é canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br as perguntas que chegaram e não puderam ser respondidas, a gente também vai responder, tá certo? Espero que tenham gostado e até o próximo Roda de Conversa.